O primeiro hat-trick de cada craque mundial do canal Victorando Foot. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, inscreva. Vamos agora. Esses são 10 craques mundiais e aqui estão o primeiro hat-trick de cada um deles, separado do nível mais fácil até o nível mais surreal que você poderia imaginar. Inclusive, um deles meteu o hat-trick em 3 minutos de jogo e calma, não é o Lewandowski. É por isso que aqui no nível surreal tem 3 jogadores misteriosos, que fizeram o primeiro hat-trick em situações completamente absurdas. Começando com o primeiro hat-trick do Neymar. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro gol do Neymar na Champions foi no mesmo dia que ele marcou um hat-trick. Primeiro meteu esse... Cara, mas você não sabia não, que o primeiro jogo do Neymar que ele fez, o primeiro gol dele na Champions, ele tinha feito o hat-trick. Cara, que interessante, né? Da hora. Gol aí fácil, depois meteu esse golaço de esquerda e por último humilhou o zagueirão dando uma caneta lisa e fazendo um golaço. Só que, como todos sabem, esse não foi o primeiro hat-trick do Neymar na carreira, tá longe de ser. No Santos ele já tava fazendo chover e foi por lá que ele marcou o seu primeiro hat-trick. Eu já ia falar, acho que eu já ia dizer assim, tipo, ó, no Santos, galera, se eu não tô enganado, como eu ia falar, né, tal, foi lá onde que provavelmente o Neymar fez o seu hat-trick e, como a gente tá vendo aqui, foi lá mesmo que ele fez o primeiro hat-trick dele, né, na carreira. O primeiro hat-trick da carreira do menino Ney foi contra o Guarani. E ele não meteu só 3 gols, ele meteu 5. Caraca, o primeiro foi de pênalti com a bendita paradinha. Ou maldita, né, pros esquerda. E o terceiro, até sua avó faria. Depois de uma jogadaça ali pelo meio com um ganso absurdo. O quarto também ele finaliza ali na cara do gol. E o quinto pra fechar depois de uma bela jogada trabalhadinha do Santos. Enquanto o Ney meteu seu primeiro hat-trick aqui no Brasil, outro craque brasileiro fez seu primeiro hat-trick em outro continente. Vinícius Júnior. O malvadeza chegou no Real Madrid quebrando a bola, só que em 1º de junho de 2021, algo que mudaria pra sempre a carreira do Vini aconteceu, porque Carlo Ancelotti retornou ao Real Madrid e ele chega e consegue extrair o melhor do Vini. E isso aqui é verdade, porque quando o Vinícius Júnior tava jogando com o Zidane sendo o técnico lá do Real Madrid, ele não tava conseguindo jogar nadinha bem, nada. O Vinícius Júnior com o Zidane. Quando veio o Ancelotti, nossa, aí o Ancelotti transformou o Vini Júnior e o Vini Júnior começou a jogar muita bola, tá louco. Aí depois agora não tá mais o Ancelotti, tá o Xabi Alonso, e o Xabi Alonso também tá conseguindo extrair um bom futebol do Vinícius Júnior, né? Mas o cara que mudou literalmente o futebol do Vinícius Júnior, de um cara que todo mundo tava achando que ele não ia dar certo, pra um cara melhor do mundo, um cara que hoje em dia é um dos melhores do mundo, foi o Ancelotti que transformou o Vinícius Júnior nesse cara hoje em dia, né, então. Vini começa a despontar. E na temporada 21-22, o Vini não só começou a ser protagonista, como também marcou aquele gol contra o Liverpool simplesmente na final da Champions, né? Você fala, pô, moleque, ó, marcou gol em final de Champions, que isso? Já tava voando na temporada. Finalizou com a cereja do bolo, né, papai? Ganhou a La Liga e o seu primeiro hat-trick sai lá, na La Liga, no jogo contra o Levante. Primeiro, ele vem numa tabelinha com o Modric e a zaga não entende nada, e o malvadeza guarda. No segundo gol, uma jogadaça do Benzema, que faz essa skill aí que virou edit por muito tempo. Moleque, você não podia abrir nenhuma rede social, irmão, que aparecia essa gingada do Benzema, o passe do Vini, um edit, uma música de fundo épica, tá ligado? Isso aí eu cansei de ver. Meu feed de qualquer rede social era só isso, irmão. Entorta o zagueiro e passa pro malvadão empurrar. E depois meteu esse belo gol de esquerda com o goleirão caçando borboleta. E se o Vini demorou a se adaptar na Europa e levou alguns anos pra fazer o seu primeiro hat-trick, tem uma tartaruga aí que marcou o seu primeiro hat-trick com apenas 17 anos jogando ainda pelo Mônaco. O moleque nem tinha saído da puberdade ainda tava com a voz falhando, nascendo pelo em todo lugar, mas ele tava nem aí. Ele falou, não, isso não me impede de marcar um hat-trick contra o Rennes. Meteu o primeiro imprimindo velocidade do jeito que só ele sabe, né? Voltou na frente, o zagueirão não pegou nunca mais. No segundo aproveitou a bola cruzada e só empurrou pro gol. E no terceiro, bem no estilo centroavantão mesmo, né, mano? Só empurrou pras redes e foi pro abraço. Você pode até não gostar do Mbappé, moleque, mas assim, a carreira desse cara desde o começo ele sempre foi diferenciado, né, mano? Levou o Mônaco na Champions a umas fases, pô, acho que na semi da Champions, né? Quando que o Mônaco chegou na semi da Champions, irmão? O moleque já foi crescendo. Depois dessa época do Mbappé, nunca mais, pô. Nunca mais o Mônaco chegou assim tão longe na Champions, porque nessa época aí do Mônaco, tu é doido, tinha o Fabinho, tinha o que joga lá no Manchester City, Bernardo Silva, tinha o Mbappé, ou seja, 3 caras muito bons, e nessa época o Mônaco tava muito forte, né, então. E chega no PSG, daqui a pouco ele mete um hat-trick em final de Copa em 2022, ainda bem novo. Então a carreira do Mbappé, você pode não gostar dele por causa dos problemas lá com o Neymar, né? Eu também por um tempo peguei ranço dele. Mas assim, irmão, não dá pra negar que o maluco é muito acima da média, filho. E se o Mbappé... Eu não tenho um problema raiva do Mbappé, não. O cara é craque, pô. Pode ser um pouquinho mais, pode, mas você é doido. O cara joga muita bola. Ao meu ver, nessa geração de agora, mano, ele é um dos craques. Dessa geração, ele é um dos craques e...
Só questão de tempo até ele ganhar mais uma Copa do Mundo, que ele já ganhou uma, e ganhar uma bola de ouro, porque o cara joga bola demais. O Mônaco jogou bola demais, jogou muita bola no PSG, e agora tá no Real Madrid também tá jogando muita bola. E Mbappé é brabo, o cara é de outro planeta, porque o que ele joga de bola é coisa de louco. Com 17 anos tava metendo hat-trick na França. Com 18 aninhos tem um cara que tava metendo o primeiro hat-trick na Champions. Só na Champions. Tinha que ser quem? Ele mesmo. O Raio. Enquanto o Vini demorou muito a se adaptar, o começo do Rodrigo não foi tão difícil no Real Madrid. E o homem sempre gostou de jogar Champions. Impressionante quanto esse cara cresce na Champions, mano. Acabou de meter o gol aí, né? Contra o Atlético de Madrid. Nossa senhora. E numa partida contra o Galatasaray na temporada 19-20, tratou de meter seu primeiro hat-trick, sendo o homem do jogo. Primeiro recebeu na área, limpou tão bem que o zagueiro foi parar em Nárnia, bateu de esquerda e meteu esse golaço. O segundo gol logo em seguida, Marcelo cruza de direita e ele sobe, cabeceia e marca. E no terceiro, ele fechou o caixão no finalzinho do jogo, depois de um passe do Benzema, ele ganha do zagueirão e mais uma vez marca. A bola pra casa, realmente, o cara marcar um primeiro hat-trick na Europa, na Champions, é algo surreal, mano. Porque esse maluco tem que subestimado, a gente já cansou de falar, né, irmão? O cara se dá prazer de assistir o Rodrigo jogar, mano. Eu não sei o que tem no futebol dele que a gente quer ficar assistindo. Só que, calma. Ele é um cara muito bom, pô. O Rodrigo não tem muita mídia, né? Muita gente não bota fé nele. Eu boto muita fé nele. Acho que ele é um muito bom jogador e tal. E joga muita bola. E é incrível mesmo como ele conseguiu fazer o hat-trick, depois do hat-trick dele pela Champions League. Porque, tipo, é uma das maiores competições do mundo. O cara vai lá e mexe 3 gols, pô. Entendeu? Como se fosse fácil, tá louco? É brabo demais o hype. Jovem gafanhoto. Esse aí não foi o primeiro hat-trick da carreira dele. O primeiro hat-trick da carreira do Raio mesmo foi ainda também jogando pelo Santos. E na época ele jogava com o Gabigol, mano. Jogava com o Gabigol. Das antigas, naquela então. Geração do Santos que tinha... Então a gente foi enganar, né? Achei que fosse pelo Real Madrid, mas na verdade foi pelo Santos também, né? PH, Gabigol, Raio, que a gente não sabe como não ganhou nada, não tem explicação, mano. Na vitória por 3-0 do Santos contra o Vitória. Ele faz o seu primeiro gol aí, o Raio já chega e bota a bola na rede. Depois tem esse gol com um passe do Gabigol e ele finaliza com esse golaço aí, entortando a lá Messi Boateng. Mas sempre que se fala em hat-trick, é impossível não lembrar ou ser cobrado pra falar de Robert Lewandowski e aqueles benditos 5 gols em 9 minutos. Realmente esse é um recorde inquebrável e que merece ser citado. Mas esse não foi o primeiro hat-trick do Leva. Quando ele jogava pela segunda divisão polonesa, ele marcou um hat-trick, mas não tem imagens, né? E pelo Borussia ele já tinha feito. Mas um caso curioso do Lewandowski é que ele marcou o hat-trick mais rápido da história da Champions também contra o Salzburg em 2022. Caraca. Ele só precisou de 23 minutos do primeiro tempo pra anotar 3 na goleada de 7-1. Alemão, clube alemão em 7-1, mano. Tem umas... doido, o Lewandowski é muito doido, mano. Mas o recorde que ele quebrou aí, mano, fazendo o hat-trick mais rápido da história. Égua. O Lewandowski conseguiu fazer, mano, em 23 minutos. Ele conseguiu fazer 3 gols, pô. Caraca, que doideira, mano. O Lewandowski é bravo. Sinergia, né? Assim, a Alemanha... Lembra logo da seleção brasileira, mano, né? Então, eu acho o maior desperdício da história o Lewandowski não ser alemão. Imagina, mano, se o Lewandowski fosse alemão. A Alemanha ia ter ganhado pelo menos mais uma Copa aí, mano. Acho que quiseram nerfar aí, né, mano? É uma parada assim meio... porque... nerfar, né? Que se o Lewandowski for alemão vai ser muita apelação. Mas quem... Porque a seleção pra quem não sabe, do Lewandowski é Polônia, né? E a Polônia é uma seleção bem fraquinha. Quase não tem jogador tão bom assim, né? E tal. E acaba com que isso que ela não consegue ir muito longe em algumas competições, né? E tal, no caso, Copa do Mundo, Eurocopa, essas competições que tem pra seleção, né? Então, isso aí o Lewandowski é nerfado, né? No quesito de seleção, porque a seleção dele é muito fraquinha, então. Também meteu um hat-trick numa goleada de 7, mas nesse caso foi o seu primeiro hat-trick da carreira. Foi alguém que hoje é companheiro do Lewandowski. O Leva chama hat-trick aí até pros companheiros, né? Porque essa bênção respingou e atingiu também ele, o homem. O próximo hat-trick é de Rafinha. Rafinha tá vivendo uma temporada mágica no Barça. E contra o Valladolid, ele marcaria o seu primeiro hat-trick da carreira. Rafinha aos 20 marcou o primeiro, depois numa confusão a bola espirra dentro da área e sobra pro Rafinha guardar de novo. E depois, por último, numa jogada absurda de Lamine Yamal, ele acha o espaço pro Rafinha guardar o terceiro, por entre as pernas do goleiro. E esse se consolidou como o primeiro hat-trick do Rafinha na carreira. Depois ele chegou a marcar mais. E realmente, rapaziada, olha, dessa lista que eu citei aqui, tem Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, todo mundo vivendo fases excelentes atualmente. Os gringos veem assim, né, a seleção brasileira, tipo assim, pô, o Brasil de 2026 vai ser muita apelação. E realmente, se a gente conseguir aprimorar os nossos outros setores, tipo laterais, a zaga acho que nem tanto, mas principalmente meio campo, a gente é pra gente ser... Pô, é meio campo, eu acho que o problema da seleção atualmente é lateral, meio campo e... acho que só. Não, e goleiro, né, também os goleiros... tem alguns ali que são bons, outros não, né, mas o que falta ali é lateral
meio campo e goleiro, porque a zaga é boa. A zaga tem muito jogador bom, lateral, quando tem jogador assim bom de lateral. O meio campo tem alguns jogadores bons, tem sim, mas tem alguns que não. Agora no ataque, pra mim tá excepcional. No ataque do Brasil, o que não falta é cara bom, que sabe fazer gols, sabe fazer jogada de que aconteça gol, né? Então, ao meu ver, né? Favorito na Copa, mano. Porque a gente tem, entre aspas, né, no papel, o ataque mais forte, verdade, praticamente. concordo. Se você pegar o da França, ninguém tem 3 jogadores vivendo um momento tão bom. Qualquer outra seleção não tem 3 jogadores vivendo um momento tão bom, como Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo. Mas, meu amigo, é impressionante, né, mano? Parece que tá uma nhaca ou mal treinada. Comenta aí o que você acha. E se falamos em hat-trick... Eu acho que tá mal treinada mesmo, mas que agora com o Ancelotti aí na seleção, como da seleção, eu acredito que o Brasil possa ganhar a Copa do Mundo, no caso o Hexa, só por causa do Ancelotti, porque se não fosse o Ancelotti como técnico da seleção atualmente, eu não acreditaria de jeito nenhum que o Brasil teria a possibilidade de ganhar a Copa do Mundo, mas agora com o Ancelotti, eu acredito que o Brasil possa ganhar essa Copa do Mundo. Não podemos esquecer do pai dos hat-tricks. Ele mesmo, Robozão. Cristiano Ronaldo já meteu apenas 64 hat-tricks na carreira toda. Meu irmão, só contando os hat-tricks da carreira do Robozão, ele tem mais gol do que a maioria dos atacantes, mano. 64 hat-tricks o homem tem. 64 hat-tricks. Então, vezes 3, né? 192, mano. 192 gols só contando hat-tricks. E o primeiro dele foi lá em 2008 pelo United, contra o Newcastle pela Premier League. Abrindo o placar com um golaço de falta batido por debaixo da barreira. Deu uma de Ronaldinho, né? Ronaldinho, né, meu parceiro? E eu acho lindo esse tipo de gol aí, cara. No segundo, ele recebe de nada mais nada menos que Carlito Tevez, domina bonito e solta o pancadão. E o terceiro, já no finalzinho, quando a bola sobra pra ele dá um corte tão seco no zagueiro que pareceu o corte do Mbappé no Rodri, mano. O maluco deu tempo dele sair, pegar o busão, passar o vale transporte, chegar na firma, receber o pagamento, fazer as compras do mês e voltar pra casa, papai. E bate bonito de esquerda pra fazer o que seria o primeiro de vários hat-tricks da carreira do Robozão. Mas agora vamos vir pra aqueles que eu falei no começo, que fizeram hat-tricks num nível que é difícil de se fazer, o que eu chamei de nível surreal aí no começo do vídeo. Você vai me dizer se você acha surreal ou não o que eles fizeram. Pra mim, isso aí é surreal. Começando pelo homem, Sadio Mané, que ficou famoso pelo seu desempenho e atuações magníficas pelo Liverpool, mas quando jogava pelo Southampton, ele meteu 3 gols em menos de 3 minutos. E assim possui a marca de hat-trick mais rápido da história da Premier League. O Mané, aos 3 minutos, fez o primeiro gol nessa confusão aí, raça dentro da área, que era característica marcante do Mané, né, de não desistir de nenhum lance. Depois ele marcou o segundo, 1 minuto depois, e mais uma lambança da defesa. Pô, imagina tu tá torcendo aí pro teu time faz 2 cagadas, meu amigo, em questão de 1 minuto, mano. É foda mesmo. Uma atrás da outra é complicado mesmo, mano. Não tem condição, não. Chegar e dar um murro na TV, mano. E poucos segundos depois ele faz mais um nesse chutaço no ângulo sem chance pro goleiro. Realmente o Mané é um jogador marcante da nossa geração aí, né, mano? Muito bom jogador. Com certeza vai ser muito nostálgico nos próximos anos aí. A gente vê, pô, a gente fala, vamos jogar um FIFA antigo, vamos jogar um PES antigo, e aí você vê lá o Mané, Salah, Firmino, todo mundo só craque de bola. Com certeza o Mané vai ser o jogador nostálgico aí que vai marcar a nossa geração pelos próximos anos, mano. Vai deixar lembranças e memórias boas, né? Já tá aí ele, Salah, né? Carreira praticamente, né, no Al-Nassr. Com certeza é um jogador muito acima da média, né? Mas vamos passar pra um cara que não pode faltar nessa lista. Se marcar hat-trick já é difícil, imagina marcar o seu primeiro hat-trick da carreira com 18 pra 19 anos em cima do Real Madrid num El Clássico. Caraca, isso mano, é coisa que apenas mano. um ET faria. E eu estou falando de... Que isso, o Messi fez isso, mano, hat-trick em cima do Real Madrid, mano, sendo o primeiro hat-trick dele na carreira, pô. Ele fez no El Clássico, mano. Caraca, que louco, mano. Lionel Messi. E ele já começa daquele jeitão que ele gosta e tá acostumado. Recebe ali na direita e batendo de canhota na saída do goleirão pra fazer 19, o primeiro. Né? O segundo vem numa ótima jogada do Ronaldinho, que sobra no meio da área pro Messi, dá aquela fuzilada pro segundo gol. No terceiro, ele recebe a bola e vai conduzindo do jeito que só ele sabe, como ele fez tantas vezes na carreira. Bate de canhota, fechando o primeiro hat-trick. Simplesmente Lionel Messi. E pra finalizar, não podemos esquecer de um dos hat-tricks mais memoráveis dos últimos anos. Simplesmente o hat-trick de Lucas contra o Ajax. É muito maneiro esse gol. O corpo não responde mais. E com essa narração é incrível. A bola chegou na área, Lucas!
muito massa. Até me arrupio, galera. Aí, ó. Você não precisa pra ver, mano. Mas tá louco. Quem não arrepia com essa narração e esse jogo não tá vivo mais, mano. Sinceramente, se você... Caraca, mano, me arrupei todinho, mano. Porque eu lembro, mano, quando eu tava assistindo esse jogo ao vivo, mano. E foi coragem louco que o Lucas Moura fez ali, mano. Até louco. Esses 3 gols do Lucas Moura pra levar o Tottenham pra nossa primeira final de Champions League foi coisa de doido, mano. E incrível que... Foi incrível demais isso que ele fez, o Lucas Moura. Nunca arrepiou principalmente? Vai no médico, você tá com alguma coisinha. Apesar desse não ser o primeiro hat-trick de Lucas na carreira, o primeiro dele foi contra o Sport jogando pelo São Paulo lá em 2012, meu parceiro. Nossa, mas faz tempo, esse foi o primeiro hat-trick de Lucas na Champions. E numa semifinal de Champions, com um time que precisava de 3 gols, perdendo de 2-0, aos 54, o Lucas fez o primeiro. Aos 58, faz o segundo no lance absurdo. E aos 95, faz o terceiro. Simplesmente cinema. Esse hat-trick não pode estar fora de um vídeo que fala de hat-trick. Verdade. Me perdoe, eu poderia botar o dele contra o São Paulo? Sim, mas esse aqui, irmão, é o primeiro dele na Champions, então é emocionante, irmão. Se você assistiu até aqui, sabe o que é mais emocionante? Bom demais. Você se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho pra não perder nenhum próximo vídeo, fechou? Muito obrigado por assistir até aqui, amigão, e até a próxima. Valeu, fui, tchau. Muito maneiro, mais um vídeo da hora demais do Victoriano Foot. E tá louco, esse daí, o gol do Lucas Mouras, louco, desse daí é o mais emocionante no quesito de narração, mano, até doido. Foi incrível essa narração do cara lá da TNT, eu acabei me esquecendo dele, é Jorge Igor da TNT, um cara que eu gosto muito da narração dele, fazendo essa narração inacreditável aí dos gols do Lucas Moura, foi coisa de louco. Então, tanto que na época que eu assisti, eu me arrupei bastante quando eu vi esse gol com essa narração, e até agora também, ouvindo aqui com vocês, novamente me arrupei, porque, pô, é lendária essa atuação do Lucas Moura na Champions League. Coisa de louco isso aí que ele conseguiu fazer lá, esses 3 gols em cima do Ajax e tal, que na época o Ajax dessa época era muito, muito forte. E o Tottenham conseguiu fazer esses 3 gols com o Lucas Moura, e o Lucas Moura levou o Tottenham pra primeira final deles, né, e tal, na história. Uma pena que na final o Lucas Moura acabou não jogando, e o Tottenham acabou perdendo pra outro time, que agora não sei quem foi que ganhou essa Champions desse ano, eu não lembro agora. Mas foi coisa de louco que o Lucas Moura fez nessa partida, né, então. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no canal, comenta no próximo vídeo. Me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo. Pra quem não sabe, é teu canal de react. Lá eu faço react de Mitai, Sentindo Rir, curiosidade. Então, caso você queira se inscrever no meu canal, vai estar deixando pra vocês aqui o card ou na minha esquerda ou na minha direita, lá pra esse meu segundo canal. E acho que do mais é isso. Obrigado novamente por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!